Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso consolador. Senhor, Tu és o nosso Deus forte, poderoso, Tu és o nosso Senhor e Salvador. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para a vida, Senhor. Vida é essa que só existe em Ti, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo nos trazer até aqui para Te cultuar, para engrandecer o Teu santo nome. Pai, obrigado pela oportunidade de levar o Teu Evangelho através da internet, Senhor. E que o Teu nome, meu Deus, seja cada vez mais conhecido pelo mundo afora, Pai. Que o Teu Evangelho chegue naqueles lugares que ainda não Te conhecem, Senhor. E que as pessoas desses lugares possam fazer de Ti o único Deus da vida delas, Senhor. Que haja transformação ali, Pai. Senhor, pedimos também, Senhor, que haja transformação em nossos corações, pois nossos corações, Pai, são inclinados para o pecado. E queremos, Senhor, nos alimentar cada vez mais o nosso espírito, Senhor. Queremos nos alimentar cada vez mais da Tua palavra, das nossas orações a Ti, Pai amado. Pois sabemos para onde o pecado nos leva, Pai. No começo, o pecado pode ser bom, Senhor, aos nossos olhos. Mas no fim sabemos que nos leva para a morte, Pai. E a Tua palavra é viva, eficaz, é vida, Senhor. Então, Senhor, que possamos nos apegar cada vez mais a Ti, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Mas nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, tá bom? 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 ao 7. E assim diz a palavra do Senhor. As últimas palavras de Davi. Uma introdução. Este texto, além de trazer as últimas palavras de Davi, apresenta Davi como filho de Jessé, o homem que Deus tornou importante, a pessoa que Deus escolheu para ser rei, e aquele que compôs as belas canções de Israel. São essas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, o que o Deus de Jacó escolheu para ser rei, e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou. O protetor de Israel me disse: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes,
pois ele fez uma aliança eterna comigo. Uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória. E eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso, é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Vamos para algumas referências e comentários de 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 ao 7. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Compôs as belas canções de Israel. Davi foi o autor de muitos dos salmos que aparecem no livro dos Salmos. Referências: Mateus, capítulo 22, versículo 43. Marcos, capítulo 12, versículo 36. Lucas, capítulo 20, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículos 25 e 31. Atos, capítulo 4, versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 6. Romanos, capítulo 11, versículos 9 a 10. E Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 23, versículo 2. O Espírito fala por meio de mim. Davi era profeta. Referência a Atos, capítulo 2, versículo 30. Senhor. Referência 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. E por fim, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Uma aliança eterna. Referências: 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. 1 Reis, capítulo 2, versículo 4. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Salmos, de número 89, versículo 4. Salmos 132, versículos 10 a 12. Isaías, capítulo 55, versículo 3. Jeremias, capítulo 13, versículos 17 e 21. Vamos ver o que... aliás, o versículo em destaque é o versículo 1, que diz: São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante. Que o Deus de Jacó escolheu para ser rei, e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. Amém. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Entre todos os santos, cuja vida está registrada nos escritos sagrados, Davi possui uma experiência de caráter extremamente notável, diversa e instrutiva. Em sua história, nos deparamos com provas e tentações que não são dadas a conhecer. Como um todo, na vida de outros santos dos tempos antigos. E, portanto,
tudo indica que ele seja uma representação de nosso Senhor. Davi conhecia lutas de todas as ordens e condições dos homens. Reis têm suas lutas, e Davi usou uma coroa. O camponês tem suas preocupações, e Davi manuseou um cajado de pastor. O viajante passa por muitas provações, e Davi permaneceu nas cavernas de Engedi. O capitão tem suas dificuldades, e para Davi, os filhos de Zeruia foram grandes dificuldades. O salmista foi tentado em suas amizades. Seu conselheiro Aitofel o abandonou. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Seus piores inimigos vieram de sua própria casa. Seus filhos foram sua maior desgraça. As tentações de pobreza e riqueza, de honra e reprovação, de saúde e doença, todas forçaram seu poder contra ele. Ele teve tentações exteriores para perturbar sua paz e interiores para arruinar sua alegria. Davi mal escapava de uma prova e já caía em outra. Mal saía de uma temporada de desânimo e temor e já era novamente levado às mais baixas profundidades. E as ondas e vagalhões de Deus passavam sobre ele. É provavelmente por este motivo que os salmos de Davi são, sem exceção, o deleite de cristãos maduros. Seja qual for nossa constituição mental, êxtase ou depressão, Davi conseguiu descrever nossas emoções com exatidão. Ele foi um hábil mestre do coração humano, porque havia sido instruído na melhor das escolas, a escola da experiência pessoal sincera. Conforme somos instruídos na mesma escola, conforme amadurecemos em graça e em anos, cada vez mais apreciamos os salmos de Davi e percebemos que são como verdes pastos. Ó minha alma, que a experiência de Davi a alegre e console nesse dia. Amém. Vamos para a leitura em Provérbios. Provérbios, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor
o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com a felicidade. Aliás, aprende com facilidade. Afasta-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura, e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros. Mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas
mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a língua, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez. Mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do capítulo 14 de Provérbios. Capítulo 14, versículo 1. Constrói o seu lar. Referências. Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 27. E Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31. Capítulo 14, versículo 2. Teme o Senhor. Referência. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 14, versículo 5. Testemunha verdadeira e falsa. Referências. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19. E Provérbios, capítulo 14, versículo 25. Provérbios, capítulo 19, versículos 5 ao 9. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. E Deuteronômio, capítulo 19, versículos 15 ao 21. Provérbios, capítulo 7, Provérbios, capítulo 14, versículo 7. Pessoas sem juízo. Referência: Provérbios, capítulo 1, versículo 22. Provérbios, capítulo 14, versículo 9. Tolos. Referência: Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 14, versículo 10. Alegria. Referência: Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Provérbios, capítulo 14, versículo 11. Casa dos maus será destruída. Cabana dos bons continuará de pé. Referência: Provérbios, capítulo 12, versículo 7. Capítulo 14, versículo 12. Morte. Referência:
Provérbios, capítulo 5, versículo 5. Provérbios, capítulo 14, versículo 13. Sorriso. Referências: Eclesiastes, capítulo 2, versículos 1 ao 2 e capítulo 7, versículos 2 ao 6. Provérbios, capítulo 14, versículo 14. Recompensados. Referência: Provérbios, capítulo 13, versículo 2. Provérbios, capítulo 14, versículo 17. Quem se zanga? Referências: Provérbios, capítulo 15, versículo 18. E Provérbios, capítulo 29, versículo 22. Calmo. Referência: versículo 29 de Provérbios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 20. Pobre e rico. Referência: Provérbios, capítulo 10, versículo 15. Provérbios, capítulo 14, versículo 21. Desprezar os outros. Referência: Provérbios, capítulo 11, versículo 12. Pobres. Referência: Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Feliz. Referência: Provérbios, de número 1, versículo 1. Provérbios, capítulo 14, versículo 23. Quem trabalha? Referência: Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Provérbios, capítulo 14, versículo 25. A verdade. Referência: Provérbios, capítulo 12, versículo 17. Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Temor ao Senhor. Referência: Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Segurança. Referência: Provérbios, capítulo 3, versículo 26. Provérbios, capítulo 27, Provérbios, capítulo 14, versículo 27. O temor ao Senhor ajuda a evitar as armadilhas da morte. Este provérbio é semelhante a Provérbios, capítulo 13, versículo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 29. Calma. Referência: Provérbios, capítulo 14, versículo 17. E Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Saúde. Referência: Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Os pobres. Referências: Provérbios, capítulo 14, versículo 21. Provérbios, capítulo 17, versículo 5. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Provérbios, capítulo 22, versículo 9 e 16. Provérbios, capítulo 28, versículo 27. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Salmos, de número 41, versículos 1 ao 3. Salmos, de número 112, versículo 9. Mateus, capítulo 25, versículos 35 ao 40. Lucas, capítulo 14, versículos 13 ao 14. E por fim,
Provérbios capítulo 14, versículo 32. Desgraça, referência. Provérbios capítulo 6, versículo 15. E é isso, gente. Referências e comentários de Provérbios capítulo 14. Que Deus os abençoe.